Aleluia, glória a Deus. Eu sou o pastor Emerson Soares e você está no devocional da leitura da Bíblia completa em um ano da Igreja Batista Central em Laranjal. Eu quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo que o Senhor te abençoe de forma poderosa. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, que acompanha essa leitura da Bíblia completa. Peço que o Senhor os abençoe com a tua graça e a tua misericórdia, e que o conhecimento da tua palavra seja suficiente para responder às perguntas, às questões do meu irmão e da minha irmã. Cuida deles, Pai, eu te peço nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos então à leitura do texto. Aliás, você já leu o texto ou já ouviu, mas agora eu quero ressaltar alguns versículos para nós estudarmos e termos uma orientação a respeito daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Capítulo 27 é o primeiro capítulo que a gente vai relembrar hoje. No versículo 1 diz assim: Moisés, com os anciãos de Israel, deu esta ordem ao povo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Bem, praticamente toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, fala sobre leis e mandamentos que precisavam ser obedecidos. Então, obediência é a palavra-chave. Obediência para que tanto os mandamentos fossem colocados em prática e o relacionamento com Deus fosse renovado, assim como o relacionamento entre irmãos também pudesse ser da melhor forma possível. A Bíblia é um livro tanto de relacionamento com Deus, como relacionamento com os irmãos e relacionamento consigo próprio. Então, obedecer é a palavra-chave. No verso 7, nós lemos assim: Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. A obediência, ela deve ser seguida de alegria, de satisfação, de prazer de estar na presença do Senhor. A obediência é algo que traz paz, e se traz paz, traz alegria. Vamos lá? Seguindo em frente. Verso 15 diz assim: Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação para o Senhor, obra da mão de artífice, e colocar em lugar escondido, e todo o povo dirá: Amém. Ou seja, se a atenção for dividida, se a atenção não for unicamente para o Senhor Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai ser por desobediência, será considerado desobediência e é o que mais desagrada ao coração de Deus. Então, não faça imagem e escultura, não adore qualquer ou reverencie qualquer outra imagem, qualquer outra ideia que não seja o Deus Criador do céu e da terra, que não tem imagem. Deus é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele não tem imagem para ser esculpida. Então, adore a Deus, somente a Deus. Não adore nenhuma estátua, não adore a nenhuma representação do que há no céu ou debaixo da terra. Seguindo em frente, existe uma série de maldições que vai acabar acontecendo, recaindo sobre aqueles que adorarem outros deuses. E a última das maldições dessa sequência é a seguinte: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, para as cumprir. E todo o povo dirá Amém. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa entender o que agrada e o que desagrada a Deus. O que agrada a Deus, você vai confirmar, você vai fazer. Agora aquilo que desagrada a Deus, você vai deixar bem longe. Porque não adianta fazer pacto com Satanás, não adianta ter relacionamento com o pecado, porque isso só vai gerar morte e morte espiritual. Seguindo em frente aqui, agora no capítulo 28, quero ressaltar aqui o verso 3, que diz assim: Bendito serás na cidade e no campo. Se houver obediência, nós seremos benditos. Se houver desobediência, seremos malditos. É uma consequência. Você vai sofrer as consequências dos seus atos. Então entregue a sua vida nas mãos de Deus. Não adore a outros deuses. Seja obediente, porque dessa forma você será bendito, guardado, protegido, sustentado pela graça e pelo poder de Deus.
No verso 13 diz assim: o Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda, e sempre ficarás por cima e não por baixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e guardardes e cumprires. Não basta apenas saber, você tem que colocar em prática. Não basta apenas saber que existe, você tem que praticar todos os dias. Porque, sendo assim, você estará sendo. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai cuidar de você. Mas, se não obedecer, o Senhor, você estará saindo debaixo da mão de Deus. Verso 15: se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo a todos os seus mandamentos, seus estatutos, que eu os ordeno, todas as maldições virão sobre ti. Novamente vem uma série de maldições, que obviamente não está preparado para você. Você é um escolhido, uma escolhida. Você foi criado para obedecer a Deus. Então obedeça, porque a desobediência terá a sua consequência. No verso 34 fala um pouco dessas maldições, né? Ou pelo menos uma parte. Enlouquecerás com o que verás com os teus olhos. Porque a tristeza que existe no coração de alguém que está longe de Deus é algo que não dá para descrever. Beira a loucura. Quantas pessoas que cometem loucuras aí porque estão distante de Deus? Não fique longe de Deus, conecte-se com Deus, porque estar longe de Deus é loucura e nos leva a cometer loucuras. Verso 47 diz: por não teres cultuado ao Senhor, o teu Deus, com gosto e alegria de coração, quando tiveste fartura de tudo, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará sobre ti, sofrendo fome, sede, nudez e tendo falta de tudo. A consequência da desobediência é escassez. A consequência da desobediência é ser subjugado pelos nossos inimigos. E existem muitos inimigos no nosso tempo. Talvez não sejam inimigos de Estado, né? Mas sejam inimigos de ansiedade, depressão, dúvidas, tudo isso que assola o ser humano. Vamos lá. Seguindo em frente, no último verso 68 do capítulo 28, diz assim: o Senhor te fará voltar do Egito em navios, e pelo caminho sobre o qual te disse, nunca mais o verás. Ali vos poreis à venda como escravos e escravas para os vossos inimigos. É a consequência de quem não está com Deus. Ele é escravo do pecado. Se você hoje é escravo do pecado, liberte-se, obedeça ao Senhor, e com certeza Ele vai te libertar. No capítulo 29, quero ressaltar alguns versículos. O versículo 4, por exemplo, diz assim: mas até hoje o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. O homem natural, ele não consegue entender o espiritual. Você precisa se esforçar, você precisa pesquisar, entender, estudar, para que você possa se envolver com o espiritual. O coração natural do homem não entende. Esforce-se para entender o que é espiritual. Busque ter fé, queira ter fé. E as coisas vão começar a acontecer na sua vida. O Senhor, depois ele começa a falar sobre a história do povo, né, na travessia do deserto. No verso 5 diz: 40 anos fiz andar pelo deserto. A roupa do vosso corpo não desgastou, nem o sapato do vosso pé. Ainda que o povo tenha sido desobediente, Deus foi fiel à escolha que ele fez. E o povo, a roupa não desgastou, as sandálias não gastaram, porque o Senhor continuou fiel mesmo com a desobediência. Verso 14 diz assim: não é somente convosco que faço essa aliança, com o juramento, mas também com todo aquele que está aqui conosco diante do Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Era a promessa de Deus não somente para os judeus, mas também para os gentios. E lá no final, verso 29, é um dos que eu mais gosto, Deuteronômio 29, 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que obedeçamos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas, aquilo que a gente não consegue explicar, a gente deixa com Deus. Aquilo que a Bíblia revela para a gente, aí sim, a gente deve colocar em prática. Então busque conhecer do Senhor, busque colocar em prática aquilo que você aprende da parte de Deus, e você vai ser abençoado. Mas se você desobedecer, se você
não se conectar com Deus. A consequência de estar longe de Deus é a loucura. E nós cometemos loucuras quando estamos distantes de Deus. Então, obedeça ao Senhor, ame ao Senhor e seja obediente, porque a consequência disso é a paz que vem da parte do Senhor e todas as bênçãos já conquistadas por Jesus nas regiões celestiais. Amém? Tenha um dia abençoado. Que Deus abra portas para você nesse dia. Que Ele traga notícias boas e que você possa render graças a Ele com alegria. Adore o Senhor com alegria. Graça e paz. Que Deus te abençoe.